Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live, onde nós vamos dar continuidade aos desdobramentos do embate que aconteceu entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Nós vamos falar sobre o poder que está por detrás, do carnaval. O que significa o carnaval efetivamente no mundo espiritual. E vamos falar também das notícias, dos desdobramentos, de que vários jornais falaram a respeito disso, a respeito do arrebatamento, sobre a volta de Jesus, do Apocalipse, da reação da própria Ivete. Vamos falar da Baby também. Vamos depois abrir para perguntas que forem pertinentes, eu vou ler aqui, ok? Vou também falar de algumas das considerações que foram feitas por algumas pessoas na live de ontem à noite. Aliás, se você não assistiu a live de ontem à noite, você precisa assistir para você compreender todas as coisas que eu vou falar aqui também. Então, sejam muito bem-vindos, já está aí entrando bastante gente, mas eu creio que hoje nós teremos aí um número muito bom de pessoas assistindo esta live. Já passamos dos 1000. Quero pedir a você que possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, avisar as pessoas que essa live já está começando agora e que realmente vai ser algo muito importante para nós entendermos e discernirmos exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Vamos orar, quero pedir oração também a vocês aqui, porque nesse momento começou uma tempestade aqui onde eu estou, em São Paulo, e orar para que a internet não caia, de maneira que a gente possa terminar essa live e trazer elucidações que são importantes para todos vocês. Ok? Eu vou começar falando para vocês a respeito dos desdobramentos, do embate que aconteceu entre a Ivete e a Baby. Mas deixa eu antes de entrar propriamente no tema, quero saudar algumas pessoas, a Elizabeth Nunes, o Gabriel Henrique, a Diniz Mendes, Cícero, Fagner, Elias Araújo de Osasco, a Roseli, Edith Fernandes, muito perigoso, festa da carne, é isso mesmo. Então, gente, nós vamos falar sobre tudo isso, viu? Vamos falar da grande batalha espiritual que está acontecendo neste tempo de carnaval. Está havendo um clash, uma guerra, literalmente, entre Espírito de Deus contra os anjos e os demônios. Vamos falar a respeito disso. Então, eu quero pedir a você que se fique até o fim aqui. E para ajudar essa live para ir muito longe, vamos fazer o chamado triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar. Ok? Eu estou dando aí uns minutinhos antes da gente começar, porque tem gente que se esquece e obviamente o canal vai começar a notificar as pessoas. Então, vamos esperar mais um minutinho, já está com 3 minutos e 40, mais um minuto nós vamos entrar propriamente nessa live que vai ser muito importante, ok, gente? Então, sejam bem-vindos todos vocês, a Renata, a Tânia, desculpe, não consegui ler todos os sobrenomes porque está passando muito rápido, Olha, a Paula e o Manuel lá de Paris, nossos pastores lá da Yat Church, sejam muito bem-vindos. Bom, eu quero começar falando para vocês, gente, porque o que aconteceu lá, hoje o Brasil inteiro está sabendo, A Baby foi lá, cantou no trio elétrico da Ivete, e para se despedir, ela disse que foi uma coisa que Deus mandou ela fazer, e ela simplesmente falou, olha, gente, nós estamos entrando no Apocalipse, e Jesus está voltando em breve, o arrebatamento vai acontecer, então quem tem ouvidos ouça, vocês se preparem para que possam ser encontrados na volta de Jesus
obviamente, preparados para isso, né? E durante a fala da Baby, a Ivete, então, também de maneira impulsiva, começou a falar: não, nós não vamos deixar que o apocalipse aconteça, nós vamos macetar o apocalipse. Gente, isso foi algo muito sério. E algumas pessoas na internet estão dizendo que o desdobramento disso foi retaliação espiritual. Não sei quantos de vocês souberam, mas o trio elétrico da Ivete teve uma explosão, né, o tubo de gás carbônico que era usado para efeitos, né, de fumaça e tal, e 2 pessoas se feriram levemente, mas estão passando bem. Mas eu confesso aqui que eu não sei nem se isso aconteceu antes ou depois do embate entre as duas, tá? Eu não consegui entender na internet o que veio primeiro. Se foi o embate com a Baby, aquilo que ela declarou, ou se foi depois. Não sei. Vocês, se estão sabendo, me avisem aí. Claro, me disseram que quase tombou o trio elétrico. Foi realmente algo muito sério, né? Olha, eu vou ler para vocês o que alguns jornais e alguns sites disseram, né? Olha, de acordo com o jornal Metrópolis, a assessoria da artista confirmou as vítimas, informando que tiveram ferimentos leves no braço e no olho. Foram atendidas pelo corpo de bombeiro e passam bem. No momento do acidente, um grande estrondo e uma nuvem de CO2 assustaram a plateia, interrompendo a apresentação. Calma, calma, teria dito ela. Foi o CO2 que saiu, o CO2 que explodiu, informou a cantora, ao citar o gás usado para efeitos especiais. Não vai ser nada, ela dizia, é só fechar, continuou sua fala, compartilhada por perfis nas redes sociais que mostraram o susto da cantora. Já pensei que era a caverna do dragão, ela falou, ou seja, fosse alguma retaliação mesmo do dragão, que a gente sabe quem é o dragão, né? Satanás. Após o acidente, o trio foi evacuado por segurança e passou por vistorias e reparos, tá? Isso também foi publicado na Gazeta do Povo. Olha, que mais? Olha, a Ivete ficou muito abalada e chegou a comentar que algumas coisas deram errado. Houve atraso, o cavalinho se soltou, mas ela disse que obedecia às regras do universo. Ora, que regras são essas do universo? Será que ela estava se referindo a Deus? Mas a gente sabe também que nas regiões celestiais estão os principados e as potestades. Alguém está dizendo que foi ontem o acidente e, portanto, depois do embate com a Baby, aí então, de fato, poderia ser um abalo no mundo espiritual e essas coisas aconteceram. Olha o que o G1 falou, gente. Ivete chora após tubo de gás explodir em trio. Isso está enchendo o meu coração de angústia, disse a cantora. Olha o que o portal Terra disse. Ivete aparece abalada após problemas em trio e cogita se despedir do carnaval. Aí eles terminam com a palavra angústia. Terra Brasil Notícias também disse, Ivete Sangalo chora, diz que esse carnaval foi só desgraça e cogita despedida do evento. Uau, uau. Agora, eu fiquei pensando por que ela ficou tão angustiada, gente. O porquê que ela ficou tão angustiada. E eu pensei aqui em 3 possibilidades. Pode ser 1, 2 ou 3, ou pode ser as 3 também. A primeira é um temor de Deus que veio sobre ela depois de contraditar publicamente a Bíblia. Quando ela falou que ela iria proibir o apocalipse de acontecer, ia macetar. Eu sei que a Ivete já teve a oportunidade de ouvir a palavra por parte de pastores e tal, e que ela é uma pessoa aberta.
E talvez essa tenha sido a razão da angústia dela. E não só o trio elétrico que teve problemas, mas, sobretudo, principalmente, um temor de Deus, de ter pecado contra Deus. Pode ser essa a possibilidade. A segunda possibilidade é uma acusação do próprio diabo, né? Gerando temor. Porque ele é isso, ele faz mesmo. A Bíblia diz que ele fica ao redor, né, como um leão que brama, que ruge, procurando a quem possa tragar. Então esse espírito de medo pode ter vindo sobre ela. E essa angústia que veio sobre ela é uma angústia de opressão espiritual. É uma segunda possibilidade. E a terceira possibilidade, gente, é a possibilidade da enorme pressão pública que veio de tudo quanto é lado. A internet não fala em outra coisa. Pessoas com motivos diferentes começaram a se levantar contra ela. Entendeu? E nós temos que tomar cuidado para a gente não pegar essa pilha. Não temos, eu não creio que ela tenha feito de maneira premeditada. Aquilo saiu da boca dela, entendeu? Saiu da boca da Ivete, aquilo sem pensar, assim como a própria Baby também não tinha premeditado falar aquilo. Segundo ela, foi uma direção de Deus de última hora. Agora, a internet, gente, ela tá falando sobre assunto de tudo quanto é jeito. Até no Fantástico, gente, no domingo, mencionaram o Apocalipse. O Tadeu Schmidt termina o Fantástico dizendo: vamos ser felizes antes do Apocalipse, em tom de chacota, não é? Então, muitos influencers mencionaram o ocorrido, alguns a favor da Baby, outros contra a Baby. A Joelma, por exemplo, também falou sobre a volta de Jesus. O Tiago Asmar, né, o pilhado, também falou das consequências que a Ivete teve por se levantar contra a fé cristã na colocação dele. Outros cantores também falaram criticando a postura da Ivete. Mas teve aqueles que também assumiram um tom mais jocoso, um tom de gozação, como o Felipe Neto, por exemplo, que postou lá no antigo Twitter, né, que agora é o X. Ele disse assim: há 36 anos eu ouço que o Apocalipse está chegando. No máximo mais uns 5 a 10 aninhos, ele diz. Há 58 anos, a minha mãe ouve o mesmo. Ou seja, ele está dizendo, já se falava isso até no tempo da minha mãe. Minha mãe tem 58 anos. Há 96 anos, minha avó dizia o mesmo. E assim vai por séculos. Ou seja, ele debochadamente riu da Bíblia, dizendo, sempre falaram isso e nada de acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que estão me vendo aqui, que talvez vocês não saibam, que a Bíblia diz até isso. Até isso, essa zombaria, né? Essa gozação que é feita a respeito da volta de Jesus, até isso a Bíblia profetiza. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 3 e 4, ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro está dizendo que desde a época dele haveria gente que iria rir, mas ele diz que nos últimos dias, ou seja, os dias que antecedem ao Apocalipse, virão escarnecedores. 2000 anos atrás, Pedro falou sobre isso, que nos últimos dias pessoas iam zombar quando se falasse da vinda de Jesus. Tá? Eu não quero aqui acreditar que a Ivete zombou. Eu acho que a Ivete simplesmente reagiu àquilo que a Baby falou, mas não foi em tom de zombaria, ela ficou espantada, entendeu? E acabou falando, e eu creio que até por isso ela está angustiada. Nesse momento, vamos orar pela Ivete, para que Deus possa falar com ela, para ela entender o que ela fez, afrontar a palavra de Deus.
mas eu não senti nela nenhum tom dessa maneira. Mas do Felipe Neto, sim, gozação. Ele disse, eu há 36 anos, que é a idade dele, eu estou ouvindo isso e nada aconteceu. Há 58 anos, minha mãe está ouvindo sobre isso e nada aconteceu. Há 96 anos, que é a idade da avó dele, provavelmente, a minha avó ouvia falar sobre isso e nada aconteceu, e assim vai séculos por séculos. A Bíblia já previa isso também. Aliás, Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé, em que as pessoas zombavam quando Noé pregava a respeito do dilúvio, as pessoas riam. Então, nos dias da vinda do Senhor, também as pessoas zombariam quando alguém falasse da vinda de Jesus. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não concordo com o fato de que a Baby falou de 5 a 10 anos. Ninguém tem esse direito de saber. Ninguém pode saber, pode ser daqui 100 anos, pode ser que demore mais, pode ser que venha amanhã. Agora, nós não temos perante a Bíblia o direito nem a autoridade para marcar data. Agora, quando você olha para os sinais, você fica assustado, porque os sinais, eles te avisam. Jesus disse que você não pode marcar data, mas que você deve olhar os sinais. E os sinais que nós estamos vendo acontecendo em todos os sentidos, na natureza, os sinais realmente de pandemias, os sinais falando sobre esfriamento da fé, não é? A Bíblia diz que nos últimos dias o certo vai ser errado, o errado vai ser certo. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que houve uma grande batalha que ainda está em curso durante esses dias do carnaval, uma batalha por conta desta palavra liberada do arrebatamento pela Baby do Brasil. Ela falou de um tema que eu diria que 90% das pessoas que não são cristãs, praticantes, nunca ouviram falar de arrebatamento. E agora está todo mundo ouvindo falar de arrebatamento. Basta a pessoa dar um Google para que ela possa saber efetivamente o que é o arrebatamento e a volta de Jesus. Agora, eu quero entrar num segundo aspecto aqui da nossa live, que é muito importante. Então fica aqui, comente, curta, compartilhe essa live, porque ela vai ficar mais profunda e eu vou deixar uma cerejinha do bolo lá para o final então, viu gente? Eu disse que o tema dessa live é o poder maligno que está por detrás do carnaval. Bom, a palavra carnaval significa literalmente a festa da carne. Agora, o que a Bíblia chama de carne? O que significa carne? Qual o poder que existe na carne? Bom, a carne fala literalmente do mundo físico, do mundo sensorial. Nós temos um corpo com 5 sentidos, né? Olhos, ouvido, visão, audição, tato, olfato, paladar. Tudo isso diz respeito à nossa capacidade de interagir com o mundo. Através dos sentidos, nós recebemos os inputs de fora e nós também transmitimos aquilo que nós cremos, aquilo que pensamos, o nosso estado de espírito. A Bíblia fala claramente que a carne é fraca. Aliás, Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo que mesmo uma pessoa convertida, ela tem o espírito pronto, mas a sua carne é fraca. Ou seja, não tem um super-homem que possa enfrentar o inimigo se a sua carne estiver tomando conta da sua vida. Porque o texto diz, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação tem por detrás o tentador. O tentador é o diabo. Agora, por que ele tenta você? Para te levar à queda, para te levar ao pecado. E Jesus deixa claro que a carne, ela é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, uma festa que abertamente exalta, enaltece a carne,
a festa da carne vai elevar a uma potência extraordinária a atuação do tentador e da tentação. Não é à toa que acontecem tantas coisas horrorosas num carnaval. Por exemplo, pessoas ficam grávidas de maneira indesejada, pessoas adquirem doenças sexualmente transmissivas, as DSTs, pessoas muitas vezes ficam drogadas e até possessas, entendeu? Pessoas entram em briga, existe morte, existe embate, existe... E Gálatas capítulo 5, versos 17 a 21, diz assim: a carne milita ou guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, em outras palavras, a carne sempre vai ser contra o espírito. Tá? E diz assim, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição. Tem prostituição no carnaval? De sobra. Impureza. Tem impureza no carnaval? De sobra. Lascívia. Lascívia é aquele desejo, né? O desejo carnal, muitas vezes por uma pessoa que não lhe pertence. Então, no carnaval há traições, há entregas, prostituição. Aí diz mais: feitiçarias, inimizades, porfias, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice. Tudo isso acontece de sobra no carnaval, e as pessoas enaltecem isso. E o texto vai além: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, qual é o objetivo do inimigo? É levar as pessoas para um ambiente, para uma atmosfera onde a carne vai ser cada vez mais fortalecida. Na verdade, ela é fraca para resistir às tentações. Então o indivíduo fica completamente entregue àqueles pecados, e quanto mais entregue ele fica na sua carne, mais os demônios têm acesso a ele. Mais os demônios vão conseguir, os tentadores vão conseguir levar a cabo o seu intento. E a Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Que interessante isso, né? As pessoas pensam que vão ser felizes quando se entregam para a carne. Não, é Cristo quem traz vida abundante e alegria. E isso acontece quanto mais você mortifica a sua carne, mais você vivifica o espírito. Então, no carnaval existe uma série de práticas relacionadas à carnalidade, e por trás de todo o poder da carne, que a Bíblia diz que é fraco, né? A carne é fraca para resistir o tentador. E quanto mais alimenta, né, estes pecados que foram citados aqui, né, em Efésios, né, em Gálatas capítulo 5, 17 a 21, mais a pessoa fica à mercê, mais aprisionada pelo inimigo. Jesus veio para libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o inimigo vem para aprisionar. E uma das maneiras dele aprisionar é usando a carne. A pessoa fica completamente suscetível aos desejos da carne, aos sentidos, né? Então, prostituição, sensualidade estão sempre ligados a este poder espiritual maligno, como porfias, brigas, ciúmes, iras, gritarias. Ou seja, é um ambiente propício para o inimigo atuar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, porque muita gente falou: mas pastor, então o carnaval é lugar para uma mulher de Deus ir lá pregar? Gente, eu quero dizer para vocês que para mim isso também é um incômodo, tá? Eu jamais iria lá, a menos que realmente Deus me mandasse, tá? E nunca frequentei um carnaval de rua, mesmo antes de me converter, não sei como funciona. E obviamente eu não estou aqui para ser o santão, entendeu? Eu estou aqui para simplesmente alertar vocês a respeito do que a palavra de Deus diz. Agora, uma coisa a gente não pode
negar. O Brasil inteiro está falando nisso. Inclusive agora, nessa live aqui, tem pessoas que estão dizendo, não, isso é mentira, não estão vivendo apocalipse nenhum. Bom, primeiro eu quero dizer que eu respeito a sua opinião, não importa quem você seja. Quero dizer que você é amado, amado de Deus, amado da minha parte também. Porém, muito provavelmente você não conhece a Bíblia, porque se conhecesse a Bíblia, você ia ver que a Bíblia descreve o tempo em que a palavra Apocalipse, tá? Porque para que as pessoas entendam, significa retirar o véu. Apocalipse não significa o fim das coisas. Apocalipse significa retirar o véu. E o livro de Apocalipse fala sobre como será o tempo do fim. E é uma descrição muito parecida com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tá? Agora, o que eu entendo é que Deus é Senhor dos senhores. E Deus, ele usa quem ele quer, onde ele quer, do jeito que ele quer. Uma coisa a gente não pode tirar. A Baby teve intrepidez e coragem de falar naquele lugar mais inóspito que podia haver, falar da vinda de Cristo, do arrebatamento, e que as pessoas tinham que se preparar para essa vinda. Então, eu não vou julgar a Baby simplesmente porque isso é algo, pelo menos, eu diria, estranho ou desconfortável para mim, tá? O fato é que este episódio fez com que o Brasil inteiro estivesse falando sobre arrebatamento, sobre o Apocalipse. Até os que estão brincando e rindo disso estão falando disso. E por conta disso, milhões de pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir falar a palavra de Deus. Gente, no tempo de Noé não era diferente. Ele, muito provavelmente ele andou em lugares em que as pessoas zombavam dele. E ele estava lá falando sobre o dilúvio. E a Bíblia diz que o tempo de Noé era um tempo em que havia muita impureza, muita violência. Mas Noé era um homem íntegro. E Deus, a Bíblia diz que ele achou graça diante do Senhor. E certamente ele foi lá no covil do inimigo, entendeu? Então Deus é soberano. Eu quero dizer que Deus usa quem quiser. Eu não consigo pensar diferente. Essa situação, meus irmãos, fez com que o Brasil estivesse ouvindo falar sobre o arrebatamento e sobre a volta de Jesus. Agora, eu quero falar aqui para vocês de alguns comentários que eu tive na live de ontem, que foi maravilhosa também, e eu quero pedir a vocês que não viram essa primeira live, que corram para lá, depois assistam essa live, façam comentário, aliás, aquele triplo C, né? Comente, compartilhe e curta. É muito importante porque o YouTube tem, obviamente, uma plataforma com robozinho e ele lida com esses parâmetros. Quanto mais vocês interagirem com essa live, mais longe ela vai. Tá bom? E eu quero até dizer para vocês que muitas pessoas estão usando as minhas lives e até mesmo postando nos seus canais. Parabéns, que Deus abençoe, que você possa usar com tranquilidade, porque o meu interesse aqui é que a palavra de Deus seja pregada. Eu sou um estudioso sobre o tema do Apocalipse há mais de 40 anos e para mim é uma honra que vocês estejam usando os meus vídeos. Eu quero fazer aqui, falar de alguns comentários da live de ontem e depois a minha esposa Lilian vai me ajudar aqui com as perguntas que vocês vão fazer hoje, tá bom? Uma pergunta que foi feita por uma pessoa que assistiu a live de ontem, que eu achei muito interessante, é: pastor, se Deus usou a Baby, por que ela marcou data e a Bíblia diz que não devemos marcar nenhuma data para a volta de Jesus? Aí depois ela mesma responde, ela diz: eu não creio que ela quis marcar data, e sim abrir os olhos das pessoas que está tudo ficando pronto para o arrebatamento ocorrer a qualquer hora. É interessante, porque na verdade ela não marcou data, ela simplesmente deu um tempo em que isso poderia acontecer. Então eu achei interessante o comentário dela, embora eu não gosto nem de fazer isso, tá? Por quê? Porque quando não acontece, aí vem pessoas como o Felipe Neto dizendo, tá vendo? Olha, sempre marcaram data, sempre falaram que o Apocalipse está aí, não veio, nunca veio.
Agora, até isso a Bíblia diz que vai acontecer. 2 Pedro fala sobre isso, como eu li para vocês. Segundo comentário, esse claramente é um comentário de uma pessoa que não acredita e que zombou, né? Parece uma historinha de criança que o pai diz ao filho: se você não agir direito, o bicho papão vem te comer. A pessoa está dizendo que isso aí é uma história para meter medo nas pessoas. Não, meu querido, isso está na Bíblia. E quando a Bíblia adverte, é para as pessoas terem receio mesmo. Por quê? Porque a verdade é a seguinte: nós estamos nos últimos momentos, eu não sei quanto que é, se é 10 anos, 50 anos, 100 anos, pode ser muito mais, mas o fato é que a pessoa, durante o seu tempo de vida, ela tem a oportunidade, entendeu? De se entregar a Cristo. E de qualquer forma, se o apocalipse, se o arrebatamento não vier agora, saiba que em algum momento você vai se encontrar com Deus. E isso não passa da sua vida, do teu tempo de vida. E, portanto, quando você toma conhecimento do que a Bíblia diz que acontece para aqueles que não vivem para Deus e se entregam a todos esses pecados, se entregam a essa vida sem fé e sem arrependimento, a consequência é grave demais. Então, não é uma historinha, não. Isso está no livro mais extraordinário que existe no mundo, que é a Bíblia. Até filósofos, homens sábios, reconhecem a Bíblia. Outro dia eu vi o Pondé, né, um dos maiores filósofos dos nossos dias, ele diz assim: só os idiotas não acreditam que a Bíblia é um grande livro. Tá bom? Então, isso foi ele que falou, tá? Eu não estou chamando aqui ninguém de idiota. Eu só quero dizer que a Bíblia é um livro seríssimo, é um livro de profecia. A Bíblia profetizou uma série de eventos que já aconteceram, como, por exemplo, a volta de Israel para sua terra há mais de 2.500 anos atrás. Então, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então saiba você que quando você ouve a pregação da Bíblia e você ri disso, e você zomba disso, você vai ter consequências, porque você teve a oportunidade de crer e preferiu zombar. O terceiro comentário é um comentário que diz o seguinte: a mensagem de Cristo foi pregada pela Baby. E esta mensagem já foi espalhada e tomou uma proporção grandiosa. Muito difícil ter esse ato de coragem. Eu penso assim também. Tem que ser muito corajosa para fazer o que ela fez. Tá bom? Outro comentário. A Baby foi enviada por Deus. Estava no lugar certo e na hora certa. Eu não questionei por nenhum momento, entendi a hora, porque Jesus não ficava dentro das igrejas. Ele foi em muitos lugares que os sacerdotes nunca entrariam. Uau, é verdade. E Jesus foi chamado também de todo tipo de nome, né? De beberrão, foi chamado de amigo de pecadores. Por quê? Porque ele estava no meio dos pecadores. Agora, é óbvio que Jesus não foi lá para dançar, para fazer o que eles estavam fazendo. Eu tenho que fazer essa ressalva. Jesus, ele ia em qualquer lugar, mas ele mantinha a sua santidade, tá? Então, fica aqui também essa colocação para nossa reflexão. Porque ele podia estar num lugar, mas ele não era igual a eles. Ele não se misturava a eles, tá? Então, essa é uma das questões que eu levantei. Puxa vida, ela estava lá, mas ela estava lá para agitar o carnaval também. Então Deus usa uma pessoa que agita o carnaval e depois fala de Deus. Mas, gente, é o que eu falei na live de hoje, estou falando hoje. Eu não preciso ter todas as respostas. O que eu sei é que ela pregou, e o que ela pregou é a verdade. E ela pregou a verdade, e essa verdade está reverberando no Brasil. Quem sabe Deus não permitiu que ela fosse lá exatamente para provocar tudo isso, gente. Porque houve um clash no mundo espiritual, queridos. Uma guerra aconteceu e continua acontecendo. Então, eu quero agora pedir para a Lilian, meu amor, que vem aqui para falar das perguntas que vocês vão fazer e depois eu vou terminar com as considerações finais. Não saia até o fim, porque isso aqui é muito sério o que eu vou falar para você. Será que ela está vendo lá?
Deixa eu ler aqui, ó. Pastor, ela disse que ouviu a voz de Deus, então não deveríamos interpretar que o tempo de 5 a 10 anos foi Deus que revelou a ela? Boa pergunta, mas eu vou te responder da seguinte maneira. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, eu, sinceramente, eu não creio que Deus tenha dito para ela que vai ser entre 5 e 10 anos, tá? Eu acho que uma pessoa, ela pode ser usada por Deus, mas necessariamente não tem que falar tudo da maneira correta. Assim como um pregador sobe num púlpito, fala da parte de Deus, prega a Bíblia, mas pode ter uma interpretação errada em alguma coisa e Deus não rejeita aquela palavra. Entendeu? Então, eu pessoalmente creio que nós estamos muito perto da volta de Jesus. Eu prego sobre isso, só que eu não gosto de marcar datas. Fala bem. Teve gente que perguntou assim, pastor, a Ivete zombou da palavra de Deus, ela terá perdão? A pessoa está dizendo, a Ivete zombou da palavra de Deus, ela terá perdão? Bom, gente, eu não achei que ela zombou. Sinceramente, o que eu vi foi um espanto. E ela reagiu àquela palavra, até provavelmente influenciada, né, por espíritos. Porque é uma guerra espiritual. Mas eu não vi nenhuma zombaria da parte dela, tá? Muito pelo contrário, eu tenho amigos que conhecem a Ivete, já falaram de Jesus para ela, diz que ela é muito sensível à voz de Deus. Óbvio que ela ainda não teve um encontro com Deus e a própria reação dela de contraditar a Bíblia, fica claro isso. Mas eu não sinto que ela tenha zombado. Agora, mesmo se tiver, a Bíblia diz que há perdão. Há perdão. Jesus falou que você, se alguém se levanta contra o pai ou contra o filho, tem perdão. Somente a blasfema contra o Espírito é que não tem perdão. E isso não foi realizado da parte dela. O que mais, bem? Pastor, meu marido colocou um camarote no carnaval deste ano. Deve ser comprou, contra a minha vontade. Tenho medo disso trazer maldição para a nossa família. Por favor, ore por nós. Traz maldição. Bom, diz que o marido comprou um camarote e ela tem medo que isso traga maldição para a família. Bom, muito claramente você é uma mulher cristã e ele ainda não se entregou para Deus. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu lar. Ele ainda não se converteu. Se você dobra o joelho e ora pela sua família, Deus vai guardar a sua casa. Viu? Pode ficar tranquila quanto a isso. O que mais, bem? O arrebatamento será antes da vinda de Jesus, porque ele descerá junto à igreja arrebatada? Isso, são dois eventos. O arrebatamento, a igreja está na terra e ela sobe para o encontro com Jesus nos ares. E a segunda vinda acontece 7 anos depois, em que Jesus desce dos ares e pisa na terra, e ele vem com a igreja. Então, no arrebatamento, a igreja sobe para encontrar com Jesus. Na segunda vinda, a igreja desce com Jesus para a batalha do Armagedon. Aqui diz assim, Deus usou Balaão quando o rei quis amaldiçoar Israel. O que será que ele quis dizer com isso? Olha, palavra, quem que falou essa palavra aí, bem? Luz da palavra. Luz da palavra, excelente lembrança. Deus usou Balaão. Balaão era um profeta pagão. E ele era todas as vezes comprado para poder amaldiçoar Israel. E só que ele chegava na hora de amaldiçoar Israel, ele não conseguia, ele acabava abençoando. E o rei Moabita falou, escuta, como assim? Eu te pago para você amaldiçoar e você vai e abençoa? E aí ele disse, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Esse camarada, que era venal, né? Que se vendeu um profeta venal, foi capaz de profetizar sobre a vinda de Jesus. Por exemplo, falando sobre a estrela. Sabe a profecia que os magos que vieram do Oriente seguiram para chegar em Belém e ver Jesus nascer? Foi a profecia de Balaão, gente. Então Deus pode usar quem Ele quer. E a Baby, ela é uma serva. Ela é todo aquele jeitão louco dela. Por quê? Porque esse era o jeito dela. Ela converteu o interior dela. Eu já vi a Baby pregando para o Jô Soares. Foi extraordinário, uma unção tremenda. Então,
eu vejo muita gente criticando, julgando a Baby só pelo seu estereótipo. Gente, quem somos nós para julgar uma pessoa? Você não pode julgar se uma pessoa diz que tem um encontro com Jesus. Às vezes, o chamado de Deus para ela é para usar as coisas loucas desse mundo, para ser uma pessoa que entra onde eu e você não podemos entrar, entendeu? Então, de uma coisa eu não tenho dúvida, que Deus usou a boca dela, usou. E para que ela pudesse abrir a boca e falar, ela tinha que ter coragem. A coragem que muitas vezes eu e você talvez não tivessem. Tá? Então, eu quero, nesse momento, orar, porque está havendo uma batalha, orar pela vida da Ivete. Ninguém fique, declarando coisas ruins sobre ela. Não vamos politizar isso aí, isso não tem nada a ver com política, de quem é a favor de um ou de outro. Isso é uma questão espiritual, é uma luta que está acontecendo. Por isso, luta de principados e potestades, e eu quero crer que Deus vai usar dessas circunstâncias para que a própria Ivete possa reconhecer que ela errou ao dizer que ela pode parar o Apocalipse. Eu quero fazer algumas considerações finais, gente. A primeira é que ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir. Os planos de Deus vão acontecer e que tudo que está escrito no Apocalipse vai acontecer. Tá? Segundo, eu creio que Deus usou a Baby para trazer à tona essa batalha espiritual que a maioria das pessoas não sabem que está acontecendo, mas está acontecendo. E no carnaval é um portal no mundo espiritual que se abre para que esses demônios que vêm atuar na carne tenham legalidade e poder. Então, a terceira coisa que eu quero dizer é que todas as pessoas que viram ou ouviram a respeito da vinda de Jesus são indesculpáveis. A palavra que ela disse é: arrependa-se, aproveita a oportunidade, porque o arrebatamento está chegando. Isto é algo que as pessoas precisam entender. Entregar a vida para Cristo e reconhecer que é pecador, e reconhecer que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Aliás, eu quero orar e eu quero declarar: Senhor Jesus, Tu és o Senhor dos senhores. Senhor, nós declaramos que a Tua palavra não volta vazia. Nós declaramos, Senhor, que todo esse embate espiritual tem um final, que é a vitória do Teu reino, a vitória do reino de Deus. Senhor, libera os Teus anjos, os príncipes, para contender em favor do Brasil e que haja uma grande colheita de salvação, salvação de almas, transformação, libertação, Senhor, de pessoas que estão amarradas nas drogas, na prostituição. Senhor, nós te suplicamos, nós invocamos aquele que era, que é e que haverá de ser o mesmo. O nome de Jesus tem poder contra todo inimigo. Senhor, assim como os demônios se prostraram diante de ti e disseram lá na cidade de Gadara: Filho de Deus, que temos nós contigo, vieste para nos atormentar antes da hora. Eles se submeteram, sabendo que Jesus era o Senhor dos senhores. Pai, que a Tua palavra possa ribombar nas regiões espirituais, que possa trazer salvação, porque a única palavra que traz salvação é a palavra que vem do Senhor Jesus. Só a salvação, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque muitas vezes até nós cristãos damos vazão para a carne, Senhor, e nós te pedimos perdão e fortalece o nosso espírito para que, Senhor, a carne seja cada vez menos, ó Deus, suscetível ao tentador e às tentações. Senhor, tem misericórdia de todas as pessoas que no carnaval foram, ó Deus, entregues, e que as consequências que virão sobre elas serão terríveis. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, dá oportunidade, Senhor, para que muitos ouçam essa palavra e creiam no nome, sobre todo nome, o nome de Jesus, porque não há outro nome que importa que sejamos salvos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. E eu quero dizer para você, querido, que você que está ouvindo essa live, você está tendo uma oportunidade de dobrar os joelhos e dizer: Senhor,
eu quero entregar minha vida para Cristo, eu não consigo vencer os meus pecados sozinho, mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude, e se você invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então que você possa entregar a sua vida para Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu termino essa live pedindo a todos vocês, comentem, curtam e compartilhem, porque nós não podemos perder a oportunidade de levar a mensagem neste tempo e nessa oportunidade que Deus criou através da sua filha, Baby do Brasil. Queremos declarar a Ivete que nós amamos a Ivete. Queremos declarar que todo o seu talento, que todo o seu brilhantismo, nós cremos que um dia será usado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.